Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Pode sentar, queridos. Pode acender as luzes se quiserem, que daí ajuda a filmagem, eu acho, né? Fica melhor aí, gente, pessoal. Ótimo. Então vamos lá? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar. Usa a palavra para falar aos corações, as vidas, move de forma sobrenatural, Pai. Ela é uma sequência de algumas coisas que o Senhor tem ministrado, que nós possamos ter um entendimento desse tempo, dessa estação, para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. As amadas que estão nos visitando, né? Sinta-se em casa, não vai perder nada não sabendo o que eu tenho ministrado na sequência, mas eu sempre vou fazendo as coisas em séries, assim, isso é um processo importante para nós. Amém, amados? Então comecei falando sobre a importância de uma nação. Deus criou as nações. Depois é claro que a gente fala, não, mas o homem que fundou, o homem que fez, o homem que descobriu, nada está fora do controle de Deus. Existe um plano de Deus para as nações, existe um plano de Deus para as vidas, para as cidades, assim como existe um plano de Deus individual para nós. Existe um plano também coletivo. Amém, amados? Coisas que o Senhor quer fazer a termo de uma nação, nós vemos tudo isso acontecendo na Bíblia. E eu falei um pouquinho no culto passado sobre crianças. Quando Deus quer mudar algo, Ele envia uma criança, um bebê. E eu falei de alguns personagens bíblicos, que crianças que impactaram o mundo. Isso impacta as nossas famílias. Quem tem filhos? Quem tem filhos já viu a mudança que é quando chega uma criança, né? Muda só tudo. E não muda para agora, muda para sempre. Não tem conversa, as coisas mudam. E aí eu falei um pouco das crianças, a importância das crianças. Aí comecei a fazer um spoiler do próximo culto, dizendo que Deus usa os jovens para o avivamento. Avivamento sempre vai usar jovens. Eu vou explicar algumas características dos jovens de acordo com a palavra de Deus e por que Deus usa os jovens. O que eu me alegro? Sexta eu estava comprando um negócio numa loja aqui na fazenda e conversando com a pessoa, com a vendedora. Daí, né, já vou, sempre que eu vou no lugar, já vou com a intenção de levar a pessoa para Jesus. Então já vou criando um cenário assim para que possa, né, fazer uma abordagem. E daí eu fui e tal, fiz a compra, etc. Quando eu estava conversando, eu sou lá da Assembleia. De qual igreja que você é? Eu falei, eu sou lá da Bola de Neve, né? Daí ela falou, é uma igreja de jovens, né? Eu falei, sim, uma igreja de jovens, tem bastante jovem, amém, amados? Tem gente velha também, tem gente meia idade, tem gente bem velhinha, mas é uma igreja basicamente de jovens. A igreja é jovem, tem 21, 22 anos, é uma igreja jovem, amém, amados? E obviamente, quer ver, quem aqui tem menos de 25 anos? Levanta a mão. Esse culto está melhor. Quem tem mais de 25? Mais de 30? Ok, vou parar aqui. E aí tem mais alguns, mas no geral a nossa igreja é jovem. Tem muitos jovens que têm filhos. Quem aqui tem filhos? Uma grande maioria, né, das pessoas têm filhos, pelo menos nesse culto aqui, tem filhos. Então vamos ter uma igreja jovem por muito tempo, graças a Deus, porque a nossa igreja é de jovens. E eu quero falar algumas características dos jovens. Por quê, pastor? Porque o mundo sabe lidar muito com essas questões, o mundo sabe atacar as crianças, como eu falei para vocês no outro culto. E hoje eu quero mostrar o outro cenário e a importância de nós não perdermos os jovens. E essa palavra, ontem quando eu estava meditando sobre ela, o Espírito Santo falou para mim que pessoas iriam ser curadas na sua alma porque não tiveram a oportunidade de viver como jovem no padrão de Deus. Então eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou falar, foi muito forte o culto da manhã, o primeiro, o segundo acho que também foi. Todos, cada um vai numa medida, obviamente, do que Deus tem, mas eu creio que Deus vai falar aos corações. Amém, amados? Esse é o meu intuito, o meu dever como ministro. E eu sei que a palavra fala, mesmo sendo um tema específico, ela vai falar com todo mundo em todas as idades, porque ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. E de qualquer forma, mesmo que você não seja mais jovem, você pelo menos está relacionando com algum jovem. Lidando, você não pode errar, nós não podemos errar como igreja, assim como muitos já erraram. Então quero falar do potencial dos jovens. Quem tem menos de 25? Quem tem mais, mas também se acha jovem? Eu também. Fui fazer um casamento esses dias do irmão de um casal aqui da igreja. Estava o Yoshio lá, daí veio a moça da cerimonial. Meu Deus, eu nunca tinha visto um pastor tão jovem. A gente sempre pensa em alguém grisalho, alguém coisa, né? Eu falei, quão jovem? Uns 26, 27 anos. Que benção. E não tão jovem, mas poderia ser. Ok, nem de cristão quase eu não tenho isso. Meu Deus do céu. Ok, aleluia. Vamos lá, vamos dar sequência. Jovens, qual que é a grande questão? A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria um avivamento onde todos seriam usados. Pensa que quanto mais próximo do fim, mais lógico um avivamento potencial de todos serem usados. Por quê, pastor? Se Jesus estiver na iminência de voltar, Deus quer que todos sejam salvos. Sim ou não? Ele ama, então Ele vai usar todas as peças que Ele tem no tabuleiro para poder fazer as coisas acontecerem. Então
Então ele vai usar as crianças para profetizar. Vamos lá, vamos ler o texto. E acontecerá depois que... não, vamos ler juntos, irmãos, em nome de Jesus. Joel 2:28, é um texto bem conhecido. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre... Jovens terão visões. Olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu falar algo aqui da cultura hebraica, né? Quando algo está no centro das coisas, ele é literalmente o centro das coisas. Como assim? Você quer saber o tema central de um livro, você tem que ler o livro inteiro, ou qual o desfecho, na nossa cultura de escrita, sim ou não? Para entender o tema central, tem que olhar o personagem que apareceu, ou qual foi o desfecho final, qual a importância que ele teve no final. Contudo, para Deus, ou no padrão bíblico de escrita, o que é importante fica no centro. Jesus é o centro de todas as coisas, que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Se você olhar no seu corpo, seus órgãos mais importantes estão aonde? No centro. Se você quiser saber qual é o tema principal de qualquer um dos evangelhos escritos, qual é o tema principal de qualquer livro bíblico, você vai lá no meio do enredo da história, como é que é estruturada, você vai achar um meio e você vai ver o que é mais importante. Amém, amados? Está preservado no centro. Por que você está falando isso, pastor? Porque aqui ele fala de dois extremos, dos velhos e das crianças aqui. Primeiro as crianças vão profetizar, os velhos vão ter sonhos e os jovens vão o quê? Ter o quê? Visão. Visão é uma das características mais importantes, tendo os sentidos que a gente tem, mas também é uma das características mais importantes para a nossa vida. Não só da visão física do que eu vejo, mas visão, perspectiva, ou visão também faz relação com o profético. Por exemplo, posso? Aqui tem muito jovem, mas vamos lá, tem umas pessoas que são mais velhas. Quem aqui, quando estava acabando o ensino médio, não sabia qual faculdade ia fazer? Levanta a mão. Levanta bem a mão para eu saber. Bem a mão, ok. Quem aqui não sabia qual faculdade ia fazer e acabou não fazendo uma faculdade naquela época? Levanta a mão. As mesmas pessoas. Quem aqui só foi fazer faculdade depois? Nem todos. Quem aqui gostaria de ter feito faculdade? Olha aí, ó. Então aqui a gente tem algo bem interessante aqui nesse cenário. Todo mundo teve uma certa oportunidade, porque acabou o ensino médio. Todo mundo teve uma certa oportunidade, porque tinha tudo concluído para avançar. Sim ou não? Eu estou usando isso tudo só porque é uma coisa mais simples para todo mundo, amém, amados? Para o geral. Mas qual que é a questão? Por falta de visão, porque não sabia qual ia ser a sua profissão, como é que você ia viver, como é que iam ser as coisas e as coisas, você acabou não fazendo algo. Quem está me entendendo aqui? E agora o tempo passou, provavelmente você foi trabalhar. Quem foi trabalhar? E ótimo, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, você vai ter o quê? Você vai ter o seu sustento diário, você vai ter as suas necessidades supridas e muitas vezes, amém, amados? Contudo, muito provavelmente, hoje você se arrepende de naquele tempo não ter feito o que você tinha que fazer. Sim ou não? Quem gostaria de voltar atrás e falar, vai e faz isso? Quase todo o mesmo número de pessoas. Por que você está falando isso, pastor? A Bíblia diz que os jovens têm visão. A Bíblia diz que os jovens têm visão. Amém? Pelo menos os jovens têm que falar amém. João, Lívia, fala amém. Vocês são jovens. Ótimo. Amanda também é jovem. Quantos anos você tem, Amanda? 23, tá jovem ainda. Mas você é mais jovem. Quantos anos você tem, jovem? 11? Que grande, ótimo. Mas jovem de verdade você mesmo. Ok. Amém, amados? Mari tem quantos anos? 14, já está mais velha já, né? Mas 14, mas jovem tem visão. Por que é interessante eu falar isso? Porque a Bíblia fala que com o derramar do Espírito, ela dá a possibilidade, ela nos nutre de coisas que nós naturalmente não teríamos, ou num padrão normal a gente diria que não tem. O que Deus está reafirmando é qual que é o plano original para Ele, para qualquer geração ou estação. Estou conseguindo me fazer entender? O plano de Deus é que as crianças possam profetizar, para isso elas têm que ser subsidiadas na palavra. O plano de Deus é que os velhos não queiram aposentar e morrer encostado num barranco, nem ficar rico, viver a vida, encostar agora não vou fazer nada, mas continue sonhando, amém? E os jovens, a Bíblia diz que eles têm visão. Por que é importante eu pensar nisso, pastor? É importante eu pensar nisso pelo seguinte, queridos, a maioria das vezes, quem já foi jovem aqui? Já não é mais jovem, mas já foi. Quem já teve uma ideia mirabolante, algo que quis fazer e alguém falou, você pensa assim, deixa só você conhecer a vida de verdade para você ver como é que é. Não. Isso aí é o que você imagina, isso aí é coisa que não... Ok, amados? Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso, amados, porque a Bíblia diz que os jovens têm visão. Deus dá para eles o poder, se eles têm Espírito Santo, de ver as coisas.
de antecipar, de tomar decisões, de perceber. Deixa eu te mostrar o que é a vantagem de uma visão fresca. Vamos lá. Quem já foi na casa de alguém e achou a casa dessa pessoa bagunçada? Pode ser sincero, não tem problema nenhum. Depois você pede perdão para a pessoa na ceia, não é para olhar para a pessoa agora. Quem já foi na casa da pessoa e falou, meu Deus, que bagunça. Você ficou reparando assim, falou, meu Deus. Quem voltou para sua casa no mesmo dia e falou, meu Deus, minha casa também está bagunçada. Alguém já tive essa desilusão? Esse tratamento de Deus assim? Por que você está falando isso, pastor? Por quê, pastor? Porque você não mudou nada. No sentido de tua casa, você saiu, ela já estava daquele jeito. O que mudou foi a sua visão. Porque você viu algo que ressaltou, era diferente para você e voltou para casa com uma visão nova, uma visão fresca daquele ambiente. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Porque você ficou olhando, reparando as coisas do outro ambiente, colocando dentro de um quadro. Quando você trouxe aquela visão, porque você tinha uma visão nova, quem está me entendendo? Eu coloquei naquele padrão, falei, cara, as coisas não são assim. Por que é importante que os jovens possam ter visão? Porque eles estão ali frescos nas coisas. Por que Deus usa os jovens? Querido, avivamento é feito com jovens. Jesus pegou um monte de jovem, Davi era jovem. Amém, amados? A gente não sabe exatamente a idade de Eliseu para com Elias, mas provavelmente mais jovem que Elias. Mas dentro de todas, até porque estava trabalhando com 12 juntas de boi, não era um senhor, com certeza era alguém de, amém, amados? E que viveu outros tempos, outras estações. Mas por que você está falando? Pensa para Deus. Posso explicar isso ou não? Deus pode usar os velhos? Claro que pode, Ele sempre usa um remanescente, mas a maioria dos remanescentes é uma pessoa velha, mais velha de idade, que se manteve com fogo. Quando você vê avivamento, tem pessoa mais velha, é uma pessoa que foi incendiada quando era jovem, e ela manteve, lenha no altar todo dia e fogo queimando, lenha no altar todo dia e fogo queimando, lenha no altar todo dia e fogo queimando, lenha no altar. Eu sei que para quem está vendo a primeira vez, mas o pastor é louco, ele faz fogo, não é isso, mas é mais ou menos, tá? Mas ok. Ou você está me ouvindo na internet, cara é louco, é incendiário, embora eu sou um pouco incendiário, né, pastor? Eu gosto de fogo, alguém gosta de fogo igual eu acho massa fogo. Meus filhos já ensinam desde cedo. Volte e meia que eu tenho oportunidade, eu faço uma fogueira. Eu acho legal. Alguém acha também? Fogo é muito legal, fogo influencia tudo, muda o cheiro do ambiente, espanta os insetos, faz carne boa. Não é verdade? Agora gostaram, né? Falando de comida, não irmão, não fogo não, mas comida sim. Ok, tá. Brincadeiras à parte. Deixa eu dar um exemplo para trazer o conceito. Quem já viu alguém, vamos lá, quem tem família aqui? Quem já viu um problema na sua família? Quem ficou sabendo de um problema na sua família que você ficou assustado, só que você só descobriu quando você era mais velho? Exemplo, vou dar um exemplo clássico. Posso ou não? Um vô, uma avó, às vezes pais, tios, pessoas que batem, que agride, um relacionamento abusivo, ou com a pessoa usar drogas, ou a pessoa trai, ou faz. Isso é muito normal de acontecer, principalmente dentro das famílias. Ficou adulta e descobre que fulano sempre trai fulano sempre, ou vô batia, ou teve abuso, ou fazia um monte de coisa. E aquele núcleo familiar com as duas pessoas ainda convivem juntas, mesmo sendo extremamente abusivo, nocivo e perigoso. Quem já viu algo assim? E aí você vai falar para a pessoa, mas por que você não sai dessa situação? Aí a pessoa vai falar, eu já estou acostumada. A vida é assim. Isso é um problema. Vou falar sobre cativeiro lá na frente, em um dos cultos que eu vou pregar, não sei qual vai ser. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Quem está me entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Por que Deus não usa, Ele usa mais velhos, mas você vê um padrão de Deus de usando os jovens. E eu vou falar as características dos jovens, você vai entender o porquê, para mover as coisas. Quem pode dizer amém? Não que ele não possa ser uma pessoa mais velha, mas por que eu estou dizendo isso? Geralmente o mais velho já está na sua alma acostumado a viver com as limitações que ele tem. Já é mais difícil dele ter a sua mente transformada. Paulo ficava batendo nisso, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Até na conversão isso é real. Você pergunta para uma pessoa, ela fala assim, não, eu gosto da nossa igreja, eu gosto de Jesus, mas eu não vou mudar as coisas, já sou acostumado assim. Com os problemas, com a dificuldade. Embora se você se converter, Deus pode mudar todas as coisas, independente da sua idade. Amém, amados? Já vi Deus usar pessoas de muita idade. Muitos do que eu amo, tenho como espelho, são pessoas que são mais velhas. Graças a Deus por isso. Mas eu estou conseguindo me fazer entender? Só que eu entendo também que a visão é importante. Eu gosto de alguns homens de Deus que são mais velhos, né? E eu converso, eu tenho alguns que hoje eu sou amigo. Mas quem é muito de Deus, às vezes pessoas que eu nunca imaginava perguntam a minha opinião e são bem mais velhos que eu. Por quê, pastor? Porque eles sabem que no avivamento há... Posso compartilhar uma coisa aqui, por exemplo?
Eu sou do conselho de um homem de Deus mega famoso no mundo, assim, um dos mais do mundo. Eu sou 10 anos mais novo que ele, e ele me chamou para estar no conselho do board dele, na diretoria, eu sou da diretoria dele, para tomar decisões no Brasil. Por que você está falando isso, pastor? Por que um homem mais velho me chamaria para fazer isso? Um homem que tem estrada, viaja muitas nações, sei lá, talvez uma das pessoas mais ativas do mundo que eu conheço, de verdade, no Evangelho. Talvez um dos mais conhecidos do mundo, do Evangelho também. Por que ele chamaria um cara mais novo que ele lá da Fazenda Rio Grande? Porque ele sabe que os mais jovens têm visão, e que logo ele não... E outra, eu sou da nação também, amém, amados? Não é para decidir as coisas fora, é dentro do ministério. Por que você está explicando isso, pastor? Eu estou querendo te explicar que jovem tem visão, e isso é uma graça de Deus. Nós não podemos eliminar a visão dos jovens. Eles estão vendo as coisas frescas, eles têm as coisas que o Senhor já colocou do DNA deles, das coisas de Deus. Não podemos desperdiçar isso. No avivamento os jovens têm visão. E eu que sou mais velho, já passei do 40 também, já passei de algo geracional. Tenho que me manter sonhando. Amém, amados? Sonhando, colocando sonhos, tendo perspectiva. Eu falei com a pastora, quando a gente chegou aqui, pastora no começo dos 20, eu no começo dos 30, tinha sonhos, ver algumas coisas acontecerem, influências acontecerem, coisas moverem, Deus fazer as coisas, e ótimo, esse lugar é um sonho dos nossos daquela época, agora não é mais. Em que sentido? Há outros sonhos, a gente não pode se acomodar, amém, amados? E eu vou na visão do que os outros têm. Quem me conhece sabe o quanto eu pergunto para jovem, o que você acha, o que você faria diferente, o que você mudaria. Diversas vezes eu pergunto, para jovem que tem credibilidade também, que tem o Espírito Santo. Pergunto para quem é desperdício de tempo. Amém, amados? Mas quando eu vejo jovem crente de verdade mesmo, eu pergunto: o que você gostaria de mudar? O que você faria diferente? O que você pensaria? O que você gosta? O que te atrai? Porque eu sei que eu vou andando, as coisas vão andando. Amém, amados? Seca-se a erva, cai as flores. Mas a gente tem que deixar um legado. Amém, amados? Também geracional para as coisas. Glória a Deus. Por que você está falando isso, pastor? Deus usou um jovem que chamava como? Você fala José. Deus usou um jovem que chamava como? José, e ele teve um sonho quando ele era novo, 2 sonhos na verdade. Ele falou: vi os feixes de trigo se voltando para mim. Ele era o mais novo dos irmãos. Ele falou: eu vi o sol, a lua e as estrelas também se voltando para mim. Ele teve um sonho, ele teve uma visão das coisas que iam acontecer. Isso permitiu com que ele fosse excelente em todos os lugares que ele passou. Ele sabia sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas que não têm visão não sabem se comportar. Como assim, pastor? Vou exemplificar com a minha vida. Por quê, pastor? Eu não estou contando testemunho nada para me enaltecer nem nada, não tem problema nenhum com isso, tudo graças a Deus. Eu fico feliz que eu conheci Jesus com 13, 14 anos. É uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida, que eu vejo a mão de Deus na minha vida de uma forma poderosa. Não fui rico, cresci lá na Vila Oficinas com um monte de amigo meu, e brinco, tem um monte que hoje convive comigo, amém, amados? Até da igreja e de outras coisas, mas quando eu olho o cenário da vida, o fator Deus foi um fator determinante na história, amém, amados? Determinante mesmo. Mas, por exemplo, eu nunca fui um cara de verdade que tinha uma visão ampla, assim, de conseguir ver lá na frente o que eu seria, mas eu sempre tive alguma visão. Quando eu era mais novo, igual eu brinco aqui, eu sonhava em quê? Algumas coisas. Ser jogador de basquete, não ia dar. Hoje, quem sabe no Space Jam, eu até só se me colocasse num videogame, né? Meus filhos não assistiram o filme, então eles ficam falando, ok. Mas eu tinha sonho de ser piloto de avião também, não era tão normal, né? Queria passar no ITA, estudar, né? E né, fazer alguma coisa por lá, ou ser piloto de avião, mas depois descobri que tem que ter 1,80 m, não ia chegar. Mas até então eu tinha esse sonho, mas casei com uma mulher de mais de 1,80 m, que na média me deixa mais alto do que eu sou, porque fala que vira uma só carne. Brincadeira, não? Ok. Mas, por exemplo, ó, cheguei no meu 2º grau, eu fui fazer curso técnico em eletrotécnica. Quando eu descobri que só tinha biologia no 1º ano, quando eu descobri que eu ia ter só matemática e outras coisas, não ia ter um monte de matéria, português, só tinha 2 matérias de português durante 2 anos, que era português e depois entrava português técnico no outro, né? Que era produção de texto científico, texto técnico, né? Para manuais e outras coisas. E aí eu descobri que não ia ter um monte de coisa. A primeira coisa que eu falei para meus pais, vou fazer um 2º grau de novo. Então durante um bom tempo eu estudei de manhã e de
tarde. Enquanto a maioria dos meus amigos fazia sabe o quê? Mal estudavam um período, ficava fumando maconha, soltando raia, andando de bicicleta, não tinha seriado, nem Netflix, nem YouTube, que talvez estaria fazendo isso, ia ter visto todos os filmes da Netflix, e eu estava pensando a vida de outro jeito. Graças a Deus, meus pais tinham visão, que eu nunca fiquei só estudando na escola. Eu não me lembro nenhum período da minha vida em que eu só estudava na escola. Eu estudava e fazia datilografia, estudava, fazia curso de desenho, estudava, treinava basquete, estudava, treinava vôlei, estudava, treinava futebol, estudava, fazia kumon, alguma coisa eu estava fazendo. Deixa eu te contar, a vida não é só um período. Quem é adulto vai descobrir isso de forma dura depois. Mas deixa eu te contar, essa é a vida. Olha para quem está do seu lado e fala, amplia a sua visão. Amém, amados? Porque eu já via um dia como 2 períodos, eu tinha a possibilidade de fazer. Tem gente que infelizmente não tem visão, aí não, eu nunca vi as coisas muito lá na frente, mas quando eu via, eu andava. Amém? Quem já andou no escuro? Quem já andou no escuro? Quem aqui consegue andar no seu quarto no escuro sem bater em nada? Seja sincero. Claro que você consegue, você está acostumado. Minha pergunta é, vai querer ficar vivendo no escuro para sempre ou vai ampliar a sua visão? Ou vai ficar tudo sempre do mesmo jeito? Porque para quem está no escuro é melhor que as coisas fiquem do mesmo jeito, porque daí eu sei me mexer nesse ambiente. Quem quer crescer? Olha para quem está do seu lado e fala, abre seus olhos. Amém, amados? Ampliar a visão, muda as coisas. O que eu comentei do seminário da pessoa que vai vir aqui é para ampliar a sua visão. Você vai ter contato com pessoas diferentes, outras coisas. Amém, amados? Amplie a sua visão, abre, ok? Deus usou José pôde se comportar bem. Ele foi preso, jovem, tinha uns 14, 15 anos, vai preso. Vai lá na casa de Potifar. Lá ele anda de qualquer jeito? Não. A mulher de Potifar quer ter relacionamento com ele e fala, não posso fazer isso eu não posso pecar contra o Senhor, meu Deus, eu tenho visão. Se você tem visão de onde Deus vai te levar, você começa a se comportar de um padrão completamente diferente das outras pessoas. Amém, amados? Quem pode dizer amém? Tenham visão em nome de Jesus. Jovens, tenham visão, se tem a oportunidade de viver uma vida diferente. Vou falar aqui das coisas. Tenham visão. Vai, pode passar. Próximo. Outra característica dos jovens. Meu Deus, fiquei muito tempo falando de visão. Vai. Provérbios 20, 29. O ornato dos jovens é a sua? E a beleza dos velhos? A beleza dos velhos é o cabelo grisalho, branco. E o ornato, ou que chama a atenção, né? O acessório que chama a atenção dos jovens é a sua? É a sua? Olha que coisa interessante, a Bíblia começa a dar características dos jovens completamente diferentes do que o mundo dá. Deixa eu exemplificar para vocês. Posso? Quando você pensa numa pessoa de 13 a 19, 20 anos, qual que é uma das características que a pessoa fala que ela é o quê? Preguiçoso, engraçado. A Bíblia não, a Bíblia fala que o jovem é forte. É muito interessante isso, que isso é um conceito colocado para nós que não é verdade. Biologicamente ele está no maior potencial, ele até tem que dormir, mas ele não precisa dormir 10, 12 horas por dia. Isso aí não tem nada não. Pode fazer muitas coisas. Quem já viu uma história do vovô ou da vovó falando, no meu tempo, meu filho, com a sua idade eu já estava cuidando de 5 filhos, trabalhando, fazendo. Amados, eu estive na casa do nosso pastor lá em Vitória, no Espírito Santo. Fiquei com a família, uma benção, um abraço, pastor Hit. Um abraço para as meninas, pastora. E a pastora estava me contando assim, ela falou, Fabinho, quando eu fui para lá, uma das coisas que me impactou, as crianças que foram criadas no Havaí. Bom demais, né, irmãos? Estavam lá, glória a Deus, agora estão lá em Vitória, no Espírito Santo, também é bonito. Bom demais, esse dia a pastora estava assistindo um negócio, meu filho falou que queria morar no Havaí, falei, até eu. Eu não queria muito não, eu gosto de morar aqui na fazenda. Passar as férias sim, em nome de Jesus, aí eu profetizo sobre mim mesmo. Mas eu gosto de morar aqui, graças a Deus, estou feliz. Mas a pastora estava me falando algumas coisas, ela falou, Fabinho, lá eu percebi o quanto era, como disse minha esposa, uma mãe bem Nutella. Por quê, pastor? Porque apesar de os americanos, a idade adulta deles é com quantos anos? 16 anos. 16 anos já é adulto, então 15, 14, as pessoas já são muito autônomas. 16 anos já está dirigindo, 16 anos a maioria, quando faz 16 anos, a grande maioria, salvo se não tiver condição financeira, porque daí o estudo é pago, né? Manda o filho para morar fora de casa. Eu não concordo muito com isso, acho até ruim. O pastor mesmo me falou, é o maior índice de pessoas se desviando, de pessoas engravidando, de problemas que dá na vida das pessoas. Que eu não sou a favor que saia da casa do seu pai até que você vá para sua casa, salvo algumas exceções, mas no geral, no padrão ideal, que você saia de um sacerdócio para outro, amém, amados? Para exercer o seu ou para estar debaixo de algum. Mas, contudo, uma coisa interessante, posso falar ou não?
Lá um jovem geralmente estuda das 7h30 às 3h30, que é o horário normal de escola. Então lá todo jovem de 16 anos mora sozinho, lava a sua roupa, cuida da sua roupa, cuida da sua comida, acorda sozinho, sem mamãe e papai, ninguém leva roupinha para ele, nem faz nada. Quem está aqui? 16 anos, a maioria que quer alguma coisa a mais, depois das 3h30 trabalha part-time, né, um meio período, ajudando em algum lugar, limpando alguma coisa, dentro de alguma coisa da escola ou da faculdade, das 3h30 até 6, 7 horas, dorme, estuda e se forma. Olha para quem está do seu lado e fala, e não morre. Entendeu? Agora a gente cai num sofismo e dizer, não, o jovem é fraco, o jovem não consegue, ai tadinho, ai coitado, não acorda ele não, ai dormiu tarde ontem. Dormiu porque quis. Não mandei ficar no celular. Ai, que duro. É exatamente isso. É exatamente isso. Vocês estão aqui, amados? A Bíblia fala que o jovem é forte. Amém? Não vai morrer. Não tem motivo de óbito. Trabalhou muito, estudou demais, se dedicou. Não existe isso aí. Geralmente não é por isso. Amém, amados? Jovem é forte. Então, quando você achar um jovem dormindo, você fala, pode acordar que você aguenta. Ok, amados? Pode acordar. Eu me lembro, queridos, eu desviado. 18 anos eu já trabalhava, graças a Deus. Eu me lembro que eu chegava no meu serviço lá, 18, 19, eu desviei. Eu me lembro que eu falava pra galera, eu falei, gente, eu dormi 6 horas no final de semana, 4 horas no final de semana, e acordava, e aguentava. Dava uma sonequinha durante a tarde, mas aguentava. Jovem tem força. Esse é o aparato, é o que destaca eles, é o acessório que mostra ele. Olhou um jovem, tem que lembrar de força. O mundo quer nos falar preguiça, mas nós somos a igreja. Paulo fala, o jovem serve ao Senhor com excelência. Amém, amados? Aguenta ficar aqui nos 4 cultos, emendar uma vigília e ir lá trabalhar feliz amanhã aí, em nome de Jesus. Amém, amados? Vai lá, vou seguir. Pode passar, vai. 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede. Contudo, aos humildes, jovens, o que o mundo fala que um adolescente, um teens é? Rebelde. A Bíblia fala que eles têm a graça de ser submissos. O espírito do anticristo vai querer colocar problemas entre as gerações. O espírito profético, que é o espírito contrário ao anticristo, que é o próprio espírito de profecia, que Apocalipse fala, Jesus, eu sou o espírito da profecia, que é o plano de Deus, como as coisas acontecem no céu. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele vai contra o espírito do anticristo, anti-ungido. O espírito ungido, vocês estão aqui, amados? Que inspira as escrituras, diz que no começo, no final do Antigo Testamento e no início do começo fala, converterá o coração dos pais e dos filhos aos pais. É um espírito que conecta, que une a família, que ajunta, assim como o próprio Jesus era unido com o Pai. Só faço o que eu vejo meu pai fazer, só falo o que eu vejo meu pai falar. Amém, amados? Só vou agir de acordo com o Pai. Por que você está falando dessas questões, pastor? Olha aqui que coisa, amados. A Bíblia fala que os jovens podem ser submissos. Submissão é até pejorativo, infelizmente, no nosso linguajar, na nossa questão, mas biblicamente não. Submissão é uma missão abaixo da do outro. Vocês estão aqui comigo? Os pais têm uma missão, ensinar os seus filhos. Os filhos têm uma missão, obedecer seus pais. Vou explicar biblicamente isso. Posso ou não? Todo mundo chega nessa terra com uma missão. Quem concorda comigo? Se um filho nasce ou vem debaixo dos meus cuidados, por adoção ou por uma questão, ou filhos espirituais, que por alma desejam, não, isso faz sentido com o meu propósito de vida, vou me aliar debaixo de uma liderança espiritual. Amém, amados? A igreja está indo para o lugar que eu estou indo, faz sentido, eu conecto com o que Deus está falando com a minha vida. Então, vocês estão aqui, amados? Então, um filho, o que ele faz? Ele fica submisso. O que é submisso? A pessoa está guiando uma missão maior e eu estou na minha submissão. Se eu creio que Deus me fez, criou, me colocou no lugar com uma missão, eu também tenho que crer que o lugar da onde eu nasci tem uma autoridade sobre a minha vida, pelo menos por um determinado período de tempo. Tem ou não tem? Eu tenho uma submissão. Enquanto meus pais estão andando, eu falo para meus filhos, vocês têm uma missão de serem obedientes ao pai e à mãe. Essa é a missão de vocês por enquanto. Eu
tenho de ensinar o caminho que deve andar, de fazer as coisas assim como para a igreja. A minha função como pastor é ministrar a palavra de Deus, a Bíblia, e direcionar. Eu não tenho como falar com todo mundo, andar com todo mundo, mas a palavra de Deus tem o poder de fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou falar aqui, independente da idade, se você tiver com o coração aberto, com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, você vai ser tocado por Deus. Eu tenho essa consciência, porque eu já fui também. Eu nem sempre falava com o meu pastor, nem nada dessas coisas. Deus fala, amém, amados? Mas quem está falando isso, pastor? Vamos lá. Eu tenho uma submissão ao pastor Bigardi, eu tenho uma submissão ao apóstolo Rina. Sim ou não? Sim, porque eles vieram antes de mim, são autoridades sobre a minha vida. Quando eu estou cumprindo o pastorear a igreja de Fazenda Rio Grande, eu estou cumprindo a missão de quem? A minha missão pessoal, mas ela é uma submissão de quem? Do pastor Bigardi, que cuida do estado do Paraná, que é uma submissão de quem? Do apóstolo Rina. Então eu tenho que ser submisso. Tem uma missão abaixo da dele. Em conjunto nós vamos fazer o quê? Plantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo. É a missão da igreja ali. Está ali para todo mundo ver. Amém, amados? Então por que você está falando isso, pastor? Deixa eu pegar um exemplo bíblico. Posso? Posso, amados? Eliseu. Vocês estão aqui comigo, amados? Elias tinha uma missão. Ele cumpre toda a sua missão? Cumpre toda a sua missão? Não. 3 coisas Deus pede para ele fazer na missão dele. Ele faz uma só e fala: Deus, chega, eu quero ir embora. Eliseu é ungido com porção dobrada. Ele cumpre tudo que Elias tinha que fazer, e ele realiza o dobro de milagres de Elias. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mesmo morto, ele ainda realiza milagre. Ou seja, vocês estão aqui comigo, amados? A unção dele ficou impregnada nele, no seu DNA, nos seus ossos, em tudo dele. Amém? Unção pode ser transferida para objetos também, né? Se ela for tocar, se for com o cunho de fé. Amém? Ah, pastor, eu não concordo com isso. Então vai lá ver. Pega lenço dos apóstolos, não é vender lenço, mas aquele material ungido. Ok, não vou falar isso, não teria que falar de um monte de coisa. Amém, amados? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Olha a história de Samuel. Samuel era criança, ficou ali debaixo de um sacerdócio que era caído, que era ruim, que era o sacerdócio de Eli. Mas eu ministrei, quando eu ministrei na série falando sobre o profético Samuel. Samuel, quando Deus começa a falar com ele, ele não sabe que é a voz de Deus. Quem conta para ele que é a voz de Deus? Eli. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem quer crescer em Deus? Quem quer andar melhor do que as outras gerações? É um desejo que a gente tem que ter. Você tem que ser submisso. Você tem que ter uma missão conjunta, abaixo daquela pessoa. Se ela não realizar, ela vai se ver com quem? Com Deus. Eu fico com a porção que me foi dada. Minha submissão a Deus vai agregar na minha vida porções, unções, poder, que às vezes um outro não quis realizar, Deus coloca sobre a minha vida. Quando Saul perdeu a unção, perdeu a aliança com Deus, Deus já falou: eu já achei um homem segundo o meu coração, que era um menino. Quem pode dizer glória a Deus? E o jovem começa um avivamento em Israel. Samuel, a mesma coisa, um avivamento sobre a nação. Amém, amados? Só que tem algo importante aqui. Posso? Cingi-vos todos de o quê? Todos. Quem é mais velho, quem é mais novo. Sabe o que é o problema muitas vezes que a gente tem? O mais velho acha que sabe tudo, acha que é mais forte, acha que tudo. Deixa eu falar, o jovem tem força. O jovem consegue fazer. Quem já trabalha em alguma coisa que você demorou um monte de tempo para aprender? Quem já viu alguém mais jovem chegar e fazer mais rápido que você? Você fala: não é possível. Isso aqui vai demorar um tempão. Chega a pessoa lá, faz em 10 minutos, não digo, mas 2, 3 dias aprendeu aquilo. Jovens têm força. Amém, amados? Tem capacidade de aprender se ele for submisso. O que ele fala aqui, ó, que ninguém tem que achar mais ou menos que o outro. Contudo, nenhum seja soberbo. Tem gente que fala: jovem não pode fazer nada, que não vai conseguir, não vai dar certo. Querido, não é essa a visão. Jovem tem força. Aqui nessa igreja, a maioria dos que servem são jovens. Tem os que são mais velhos. Você tem quantos anos, olha? 27 ainda? E você está... Quantos anos você entrou na igreja? 15 anos? Meu Deus do céu. E a Vânia tem quantos? 27 também, Vânia? Meu Deus. O Zóia é parecido com o Lucas, não é? De acordo com o Reinaldo, são bem inteligentes, todos eles. Que a Vânia é mais bonita, né? Você também é bem mais bonita aqui, ó, amor, graças a Deus. Então você que é feio tem oportunidade aqui na igreja, né? Você pode casar bem, aleluia, né? Mas ok, brincadeiras à parte aqui, só porque eu olhei para o jovem, porque eu sei que o Zóia é desde o começo da igreja que ele congregava antes, 15 anos. Eu sempre lembro dele ministrando, conheci ele não conheço de 15 anos. Perde isso, né, Zóia?
alguns muitos anos. Amém, amados? Estou conseguindo me fazer entender aqui? Tem uma missão conjunta. Posso ouvir amém, amados? Tem uma missão conjunta. Fica submisso a um processo. Fica submisso ao que Deus pode fazer. Graças a Deus aqui, ó, nem tudo a gente sabia pelo Espírito, mas o Lucas já é presbítero aqui, não foi eu que ungi também, que eu não ungiria. Se eu falo bem a verdade. Isso era muito novo. Mas eu sempre deixei, o Lucas já tinha uma unção, se já tinha uma unção, tem que reconhecer a unção. Eu não deixei sempre você ministrar, Lucas? Quantos anos você tinha, Lucas, quando eu cheguei aqui na igreja? Quanto? 19 anos? Deus me ajude, amor. Você era até meio inconsequente, eu acho. Tô brincando. Não, amados, Lucas tinha 19, era o presbítero da igreja, o único presbítero que ficou comigo, de quem era presbítero quando a gente chegou. Os outros todos vazaram. Viu a possibilidade de casar com uma pessoa bonita também. Agora tá namorando, né, Lucas? Posso falar assim? Ok. 19 anos. Amém, amados? A Carlinha era líder do evangelismo. 15, 16 anos. Quem mais, amor, que tinha? Alan, 14, 15 anos. Era do louvor. Tia Karen tinha quantos anos, tia Karen? Quanto? 21, era jovem também, tia Karen, graças a Deus. Ainda é jovem, tia Karen, mas não muito, né? Porque a tia Karen já foi tia de um monte de gente que é mais velha, né, Lívia? Agora a Lívia tem 19, tia Karen. Qual a tua idade? Era só uma criancinha naquela época. Meu Jesus Cristo, a Lívia sempre foi boazinha, servia no ministério, né? Foi criança do ministério infantil primeiro. Mas por que você está falando isso, pastor? Hoje estava todas as jovenzinhas dançando aqui, né, Lu? Você ajudou, né, Lu? Você colocou as mais novas aqui, deu uma aumentada na média ali. Porque agora aumentou a média aqui à tarde. À noite também, ok. É o mesmo povo? A Tere olhando pro outro lado. Você já não é mais jovem, Tere. Embora a Tere eu conheço desde... Tere e a Patrícia, que só eu chamo ela assim, né, amor? Você também chama. A Patrícia eu conheço também, desde que era jovem, 11 anos. Pastor é velho, já sou um pouco. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Deus sempre deu graça para que nós pudéssemos dar oportunidade para os jovens. Amém, amados? Amém? Amém, igreja? Jovem tem força. Jovem tem força. Carlita era jovem, mas eu me lembro no momento da primeira ação de cartas num grande evangelismo que a gente fez a nível de cidade. Ela largou o emprego dela e veio morar na igreja, de verdade, dormir na igreja. Evangelizava 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. Se eu fizesse essa proposta para alguém mais velho, o que ele ia me falar? Ai, tem família, não sei se eu posso. Um jovem não, um jovem serve ao Senhor com excelência. Aproveita o tempo da sua mocidade e serve ao Senhor, diz a palavra. Amém, amados? Antes que te vá as forças, antes que... A Bíblia fala umas coisas bem engraçadas. Antes que os dentes apodreçam. Literalmente, tem todos esses textos. Vai, vamos seguir. Jovem pode se submeter. Amém? E jovem tem isso aí, olha o que João fala, João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o... Pais, eu vos escrevi por quê? Jovens, que sois o quê? Sois o quê? Fortes. O mesmo homem que foi recrutado por Jesus com cerca de uns 14, 15 anos, fala, jovens, as coisas não mudaram, eu sou velho, mas vocês são fortes. Não fala, vocês são preguiçosos. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Quando teu filho estiver nessa idade e quiser querer dar onde ficar dormindo, você fala, filho, você é forte, pode levantar. Não vai doer. Amém, amados? Oh, fiquei no celular a noite inteira. Não vai ficar mais então, né? Quebra o celular, tô brincando, não precisa quebrar. Mas eu gosto de um educador que fala que o filho dele é um livro, tá, de educação. Eu sou formado também, tenho formação na área, né? Que eu sou professor há muitos anos. Ele fala, perguntam para ele, não sei se perguntam para ele, se eu vi numa palestra ou se eu li no livro, que o filho chegou e bateu a porta e falou, eu quero minha privacidade, eu tenho minhas coisas. Quando o filho voltou da escola, no outro dia não tinha porta no quarto. Pode bater o que você quiser agora. Te odeio, pastor. Eu também, mas eu amo sua vida. Estou preocupado mais com a sua salvação do que com você gostar ou não de mim. Vamos lá, vamos seguir. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois. E a palavra de Deus. E tendes vencido o maligno. Jovens têm o poder para vencer o maligno. Jovens têm o poder para vencer o mundo. Amém? O exemplo, a tipificação, eu vou pregar sobre Babilônia e cativeiro no futuro, mas Babel, eles levam cativo Daniel. Quem está aqui comigo? Eles levam cativo Daniel. Daniel era um jovem, bem jovem. Amém, amados? Ele e seus amigos. Quando ele chega lá na Babilônia, o cara fala assim, vai comer da mesa do rei, vai fazer as coisas que tem que fazer, vai fazer tudo aqui. Ele fala assim, não vou comer.
não vou participar, vou fazer uma dieta que vai ser a minha dieta de vida, não é só um jejum, uma dieta de vida, e não vou me contaminar com as coisas aqui da Babilônia. Aí o cara fala, mas como é que você vai fazer isso? Você vai ficar ruim, você não vai aguentar. Anos depois, né? Anos não, né? Ali é rápido, mas depois você vai ver a história. Daniel permanece na Babilônia governando sempre. E a Bíblia fala que ele era diferente dos outros, tinha um espírito de excelência. Mas um tempinho depois que eles fizeram esse teste, que eles lutaram, venceram o sistema daquele mundo e não se contaminaram, eles viram que Daniel e os seus que andavam com eles, amigos dele, eram mais inteligentes que os outros, mais fortes que os outros, e aprendiam mais que os outros. Amém, amados? Os jovens têm o poder de vencer o maligno, que é o quê? Eu posso chegar lá na minha escola, no lugar onde eu estou, e falar, não preciso fazer igual todo mundo. Ah, todo mundo se beija, eu não vou beijar ninguém. Ah, todo mundo fica com os outros, eu não sou todo mundo. Eu sou filho do rei. Meus pais investiram na minha vida, investiram no tempo. Vocês estão aqui comigo, amados? Me ensinaram o caminho que deve andar, eu não vou me desviar. Ah, e não vai se enturmar, não vai ter amigo, não vai ser ruim. Algum tempo depois você vai ver na história. Você vai medir todo mundo, onde é que está na régua, e você vai ver como é que vai estar a sua vida e a dos outros. Vocês estão aqui, amados? Jovens têm poder para vencer o maligno. Eu equipo meus filhos, ensino o caminho que devem andar, porque um dia eles vão estar no mundo, vão ter influência, vão ter as coisas. Eles já têm, amados. Eles andam em lugares, eles veem coisas, tem ambientes que eu tento preservá-los, mas eles vivem num mundo onde tem um monte de coisas que eu não concordo. TV, família e outras coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas eu ensino algo, porque eu sei, quando eles forem jovens, eles vão tomar as decisões deles. Eu creio, se eu criar eles nos caminhos do Senhor, fortalecendo eles na palavra, vivendo eu a palavra, as coisas vão mudar. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu amo minha esposa. Eu falei, amor, vocês querem ir na igreja de novo? Que eu tenho que ir, eu tenho que pregar, né? Mas ela e meus filhos já vieram 2 cultos de manhã. Não, amor, a gente sempre vem na igreja todos os cultos no domingo. Nós vamos continuar vindo todos os cultos no domingo. Se pergunta para meus filhos, vão falar a mesma coisa. Em nome de Jesus, que isso permaneça. Quem pode dizer amém? Amém, amados? A gente tem que saber, eles têm condição de vencer o maligno. Daniel era jovem, venceu. Davi era jovem, venceu Golias. Que se levante uma geração que é capaz de vencer em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, jovens? Amados, tem um monte de jovem nosso. Um monte de jovem nosso. Que graças a Deus são referenciais. Amém? Vencem todas as coisas, não andam no padrão do mundo. Eu gosto, falo, exemplifico, tipifico. Né? Amém? Vai, vamos seguir. Coloca lá, por favor. Agora eu vou falar algo aqui poderoso em nome de Jesus. Tudo que eu tenho falado, eu creio que já ministrou, mas eu quero falar um pouco com vocês. A Babilônia é o exemplo do mundo, é o exemplo do sistema desse mundo. Ele é na Bíblia tipificado como Babel. Vocês estão aqui comigo, amados? Babel tem um sistema, é um sistema. Correto, Lucas? O que vai cair no final? Caiu a Babilônia. A Babilônia é a tipificação do sistema desse mundo, das coisas desse mundo. E a Babilônia, ela conquistou a nação de Israel, uma tipificação de como o mundo iria exercer uma influência, ou querer exercer, ou tentar deixar cativo o povo de Deus. Mas Jesus disse, eu vim para libertar os cativos. Amém, amados? E nós, uma geração saiu da Babilônia. Eu já ministrei isso, quem lembra da palavra da conferência, né? Ministrei sobre isso, quebrar uma geração. Por que você está falando isso? Quebrar, ser liberta da Babilônia. A Babilônia, quando ela vai conquistar, e isso tipifica muito o espírito do anticristo, amém, amados? O espírito do mundo, de como ele quer agir contra a igreja. E eu quero trazer esse alerta para nós, porque a igreja, se a gente conhecer o modus operandi do nosso inimigo, a gente sabe se defender. Amém, amados? Graças a Deus, ele só sabe fazer de um jeito, você só tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu sei que ele é destro, ele só consegue dar soco com a mão direita em um lado, eu vou proteger meu lado esquerdo e deixar ele cansar aqui. Resistir. Amém, amados? E o reino, é conquistado com avanço, mas eu resisto. Por que está falando isso? Quando a Babilônia vai conquistar a nação de Israel, ele fala, vai nos nobres, vai no primeiro escalão. É igual o mundo fala quando ele fala, o ataque é contra quem? Contra a igreja. Sempre é contra a igreja, sempre é contra os crentes, não é síndrome de perseguição. Crente judeu vai ser perseguido, enquanto o mundo é mundo, já foi e vai continuar assim. É ou não é verdade? Briga, coisas, ok, vamos lá. Aí ele fala assim, quem que nós vamos atacar? Quem que eu quero que vocês peguem? Olha, para eles destruírem a nação, deixar a nação cativa. Quem que eles pedem para pegar? Vai nos nomes e pega-os. Vai, lê comigo alto, que isso é importante. Pega-os.
doutos em versados no conhecimento, erros que a igreja não pode cometer e nem nós como pais podemos cometer. Posso compartilhar com vocês? Os jovens têm condição de ser perfeitos. Os jovens têm condição de ser perfeitos. Os jovens têm condição de ser perfeitos. Amém? Aqui nem todos são pais de jovens, mas vão ser algum dia, mas alguns são. Jovens têm condição de ser perfeitos. Amém, amados? Fiéis à palavra, fiéis às coisas de Deus, fiéis aos mandamentos, fiéis às coisas de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Eu sei porque eu convivo com alguns jovens aqui que eu criei dentro de muito tempo, queridos. Um monte casaram virgem, não tiveram relação sexual enquanto estavam aqui. Fiz casamento de alguns, graças a Deus. Alguns caíram, outros vieram já destruídos, mas daí se mantiveram limpos, se casaram da mesma forma. Não é um nem dois, é alguns casamentos, graças a Deus. É o contrário do que todo mundo prega. É assim que eu vou fazer em nome de Jesus. Amém, amados? Os próximos. O que eu estou querendo dizer? Não é porque é jovem que a gente tem que permitir certas coisas. Eles podem ser perfeitos. Eles podem ser perfeitos, é o que a Bíblia está falando. O Satanás sabe, por isso que ele fala, vai lá e pega os perfeitos. Os jovens podem aparentar bem. Deixa eu falar uma coisa que é muito normal de acontecer. Quando o espírito de anticristo vem, ele sempre quer transfigurar as pessoas. Pode olhar que quando entra um espírito de rebeldia, algumas coisas, ele não quer deixar a pessoa no padrão natural dela. E eu não sou contra tatuagens, não sou contra brinco, nem outras coisas. Mas você entende, você percebe quando tem coisas que não são naturais. Vocês estão aqui comigo? Nós não somos uma igreja preocupada com isso. Pode usar brinco, usar cabelo da cor que você quiser, de coisa. Até meus filhos pintam o cabelo deles, põem tatuagem da Hot Wheels, né? Não estou falando dessas questões. Agora, você sabe quando está tendo um ataque na aparência. Você sabe. É cada dia com uma cor, é cada dia de um jeito, é cada dia um negócio. Você pode olhar. Sim ou não? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem sabedoria para discernir as coisas. Posso ouvir um amém, amados? Né? Jovem pode aparentar bem. Tem pai ainda que endossa essas coisas. Ok. Não ligo para coisas de roupa, não ligo. De verdade que eu não ligo. De verdade que eu não ligo. Sou bem tranquilo com essas questões. Agora, eu tenho que cuidar. Eu me alerto quando começam a ter umas coisas que me... Principalmente falta de identidade. Sabe? Um dia é cabelo curto, outro dia comprido, um dia verde, um dia azul, um dia amarelo, um dia tá de preto, outro dia tá de verde, um dia é do rock, outro dia é do reggae, outro dia é do não sei o que, sempre procurando alguma coisa. É falta de identidade isso, com todo respeito, perdão, mas é verdade. Quem sabe quem é tá tranquilo com as coisas. Eu não estou dizendo que você não pode se pintar o cabelo, ficar bonito, olha pra quem tá do lado e fala, você é livre. Mas vocês estão conseguindo me entender? Sabe quando as coisas começam a transfigurar? Quem já viu gente assim? Se um dia o cara é roqueiro, no outro dia você vai na escola, o cara agora é do reggae. Ele só está procurando algo a se filiar. Ok. Jovens podem saber as coisas, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência. Se o Satanás está falando, eu posso atacar jovens que são inteligentes, como o mundo ataca jovens inteligentes, querido? Ganhando ele nessas coisas. A igreja tem que reconhecer que tem jovens que sabem fazer as coisas melhor que a gente. Eu não opero nas coisas que os outros operam. Olha lá, está um monte de jovens. Não, nem todos, é jovens. O João está ali, é você, João? Ok, jovem. Você não é jovem, desculpa, mas tudo bem. Quantos anos você tem já? Meu Deus, já está velho. Mas o Nicolas é jovem, graças a Deus, está aqui na igreja, aleluia. Amém. Consegui me fazer entender nisso? Deixa eu só mostrar algo aqui para vocês. Quem gostaria de saber qual que é a arma de Satanás para atacar os jovens? Quem é pai gostaria de saber? Eu já vou te ensinar. A arma para ensinar a palavra de Deus é: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo velho não se desviará dele. Do mundo não é muito diferente. Olha o que a Babilônia fala. Olha que coisa interessante. Ó, pega os jovens da melhor qualidade possível. Vai lá na igreja, pega todos os jovens que estão bem, amém, amados? A gente faz um ataque lá e a gente pega os jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versado em conhecimento, competente para assistirem aqueles que têm condição de assistir no palácio do rei, de ajudar o rei. Quem pode dar glória a Deus? De servir ao rei, de fazer as coisas, de servir na igreja, de fazer as coisas do reino. E sabe o que você faz com eles? O que a gente faz? Ensina para eles a cultura e a língua dos caldeus. Pega os jovens e começa a colocar neles a cultura do mundo. Deixa eles gostarem mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Coloca um monte de Netflix neles, um monte de seriado neles, coloca um monte de coisa neles. E ensina, em vez do linguajar
linguajar de crente das coisas, que é cafona, que é não sei o quê, em vez da palavra que é coisa importante, ensina a nossa língua, ensina o nosso modo de relacionar, ensina as nossas brincadeiras, ensina a chamar o pai de velho, de véia. Não tô nada contra, ok, cada um tem a sabedoria de como você trata os marcos antigos, mas quem está me entendendo? Começa a ensinar para eles a cultura aí de fora e fique tranquilo. Logo a gente deixa eles cativos, logo a gente deixa eles castrados, logo a gente domina sobre todos eles. Isso não vai acontecer na igreja em nome de Jesus. Amém, amados? Isso não vai acontecer na igreja. Nenhuma cultura de fora vai invadir o que o reino tem. Cultura de honra, cultura... Vocês estão aqui, amados? Por que o mundo aí fora persegue tanto a igreja? Porque eles sabem que só a liberdade do reino quebra a cultura da Babilônia. Quando eu pregar a cultura de Babilônia e de cativeiro, você vai ficar impressionado como as coisas são. Aí você vai ver quem é livre de verdade. Amém, amados? Amém, igreja? Não podemos, nós valorizamos os jovens. Os jovens vão manter na igreja sendo perfeitos, andando no padrão de Deus, com boa aparência, instruídos, amém, amados? Competentes. É o que a gente tenta oportunizar para o máximo dos jovens fazerem todos. Você serve desde quando na igreja? Desde os 15? Louvor desde os 17? Olha, ó, é tempo. Amém, amados? Você já tem 27, 10 anos. Já está expert já, né? Em servir no louvor. Médio. Que o seu pastor sempre tem que forçar ele a melhorar mais, né? Mais ou menos. Dá para melhorar. Ok, vai, último. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Deixa eu acabar o... Pastor, por que é tão importante cada uma das gerações, principalmente as crianças e os jovens? Posso falar isso aqui, amados? O mundo vai colocar em nós uma cultura dizendo assim, ó, não, só o adulto que consegue fazer as coisas direito. Só o adulto, por exemplo, em ministério acontece isso nosso, né? Um monte de gente fala, o jovem não vai cumprir o quê? A escala. Mentira, eles cumprem a escala. Amém, amados? É mentira de Satanás isso aí. Quantos jovens, tudo bem que dá um trabalho, o Alan dava trabalho para nós, né, Enio? Meu Deus do céu, mas a gente forçava, falava, Alan, você não pode, você é homem, como muitos outros, graças a Deus, tem gente, mas tem velho que não cumpre escala, mais que os jovens até, sem te dizer, que triste, mas ok, mas por que você está falando dessas coisas, pastor? Deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Nós não podemos achar que só a gente sabe fazer as coisas, é uma cultura meio que da igreja, por respeitar, e tem que respeitar os marcos antigos, mas não é só os marcos antigos que sabem, não é só, irmãos, eu ponho os meninos aqui na escala, que com todo respeito, eu tenho de crente mais tempo do que eles têm, e eu venho aqui e sento no culto. Eu venho e sento no culto. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu e a pastora escuta os 4 cultos, mas ela tem que escutar mesmo, que eu sou marido dela. Não é obrigada. Mas deixa eu falar algo aqui em nome de Jesus. Deus vai usar todas as gerações. Deus vai usar todas as gerações. Deus vai usar todas as gerações. Amém? Desde a bebê que vai nascer aí, Marcelo, em nome de Jesus, né? Que já vai ministrar muitas vidas para vocês. Já é por palavra, já era desejada, não é? Aí, ó, só alegria quando chegar, graças a Deus. Mas a vida não será a mesma. Se preparem. A gente conta só depois, né? Esses dias estava uma presbítera falando, não durma um ano, seja bem-vinda ao mundo das pessoas normais. Mas nós avisamos para não chacoalhar a criança, né, pastora? Não chacoalha a criança, amém. Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu fechar aqui com a palavra. Vamos valorizar os jovens. Vamos valorizar os jovens. Leia comigo Gênesis 1:12. A terra, pois, viu Deus que isso era? E viu Deus que isso era bom. Como é que vai ser o nome da sua filha? É filha? Como é que vai ser o nome dela? Débora? Ok. Débora está ali na barriga da mamãe. Que Deus abençoe o nascimento em nome de Jesus. A Débora é um bebê ainda em formação. Amém, amados? Amém, amados? Mas desde a Débora até qualquer criança que está aqui. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Até qualquer criança está aqui, até minha amiga que estava ali, cadê? Sumiu minha amiga? Estava ali de 11 anos. Ok, as crianças que estão ali fora. Dentro delas está todo o potencial que Deus planejou. No espírito, a Débora que está ali tem todo o potencial, tudo que Deus já planejou para ela para ser uma mulher de Deus.
né? Já tem nome de profeta para mudar as nações, para declarar, para trazer alegria para os pais, para crescer, para ser uma mulher de sucesso, uma mulher abençoada, uma mulher que vai servir a Deus com excelência, vai se casar com um homem abençoado, vai ser uma mãe abençoada. Dentro dela já está tudo isso, assim como dentro da semente já está a espécie da árvore que ela está. Quem está me entendendo? Não desvalorize. O que acontece se eu pegar uma semente, amados, que tem todo o potencial e começar a machucar, ferir ela? O que pode acontecer? O que pode acontecer? As coisas não darem certo como deveriam dar. Vocês estão aqui comigo, amados? Valorize os jovens, igreja. Valorize os jovens, igreja. Amém, amados? Valorize as pessoas, valorize as crianças. Eu não falo com todos vocês, mas isso pela parte do Espírito eu sempre tenho. Quem é criança dessa igreja, qualquer um que cresceu nessa igreja, sempre me viu onde? Lívia, desde quando você me conhece? Por que você me conhece? Por causa do infantil, porque eu sempre fui, né, tia Karen? Mesmo lá na outra igreja, que o infantil era só Jesus, o nosso infantil. Não é? Sempre a gente vai ver as crianças. Eu não sou pastor do pai de ninguém aqui, não. Eu sou pastor de cada um que está aqui. Amém, amados? Graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Valorize as crianças, pais, em nome de Jesus. Valorize os jovens, saiba entender as estações e as coisas. Não deixe Satanás, não deixe a cultura do mundo invadir. Não deixe a cultura do mundo digital que é normal na sua casa, em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Ensina a palavra. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram instruídos no caminho que devem andar. Chegaram na Babilônia. Eles falaram: come, não vou comer. Vocês estão aqui comigo, amados? Então, fizemos uma estátua bem bonita. Adore a estátua. Que diferença faz se ajoelhar na frente de uma estátua? Mas eles falaram: não vou me dobrar. A cultura da Babilônia não vai entrar em mim. Amém, amados? Daniel, querido, não deixa entrar a língua da Babilônia. As coisas que eles cantavam, lá na frente ele está velho, dá um decreto, ele se ajoelha e fala: continuarei orando a palavra de Deus, em hebraico, tá? Em aramaico. O livro de Daniel é escrito inclusive em duas línguas, aramaico e hebraico, nas duas. Era versado naquilo que ele sabia. Quem está aqui comigo? É interessante que depois tem um rei lá no final que não se converte, morre no mesmo dia e aparece escrito na parede: a língua dos judeus, a língua de Deus. E ele sabe interpretar, porque mesmo com anos na Babilônia, ele não perdeu aquilo que foi colocado nele lá no princípio. Vocês estão aqui comigo, amados? Chama alguém que pode interpretar essas coisas. Nós não podemos deixar a palavra de Deus sair do nosso coração. Amém, amados? Quero orar por 3 coisas aqui rapidamente. Primeiro, oração para você entregar sua vida para Jesus. Mais importante de tudo isso é que Jesus chamou um time de jovens. Pastor, mas eu sou velho, Deus não vai me usar? Claro que Ele vai te usar, com certeza. Agora eu estou mostrando que a gente não pode desconectar as gerações. Os velhos vão continuar sonhando. Amém? É não querer morrer encostado aí em barranco, em nome de Jesus. É continuar produzindo até o fim da vida. Vamos orar? 3 orações rápidas. A primeira, você está aqui pela primeira vez? Posso pedir para todos colocarem a mão no seu coração e fazer essa oração comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Peço perdão por tudo que eu fiz errado e libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. Quem concorda disso? Glórias a Deus. Deixa eu fazer mais 2 orações. Antes de eu ir para essas outras orações, eu quero orar pelos jovens aqui. Amém, amados? Hoje de manhã um irmão testemunhou comigo um sonho que ele teve falando de todas as coisas do culto.